Dedicado à sua saúde e bem-estar, está no ar o consultório. Hemorroidas é uma doença extremamente frequente na população adulta. Pensa-se que mais de metade da população possa desenvolver hemorroidas depois dos 30 anos de idade. Temos connosco a doutora Milena Liorsi, que é médica cirurgiã, a quem desde já dou as boas-vindas. É um gosto recebê-la aqui no consultório e que é especialista exatamente neste tema e nos ajudará certamente a esclarecer todas as questões. Doutora Milena, o que são então as hemorroidas? Pronto, as hemorroidas na verdade são vasos que aparecem, que já existem no nosso canal anal. Aquilo é natural, a verdade é que todas as pessoas têm aquilo. Só que algumas pessoas desenvolvem problemas. Quando eles crescem, inflamam, saem do sítio, é que vira doença hemorroidária. Então aquilo se torna um problema. Ter os vasos por si só não chega a ser um problema. Ou seja, aquela parte toda, estamos a falar, portanto, no ânus, essa parte todos nós temos, o problema mesmo é a inflamação. Inflamação, quando cresce, quando sai do sítio, porque ela fica por dentro do canal. Não é suposto ela estar para fora, ela tem que ficar para dentro. Mas, em algumas pessoas, ela cresce tanto que acaba por sair. E aí começa a se tornar um problema. Um problema. Doutora, então existem vários tipos de hemorroidas? Sim. Então a primeira coisa é que a hemorroida não é igual, não é? As pessoas falam, todas as pessoas têm hemorroida, mas as hemorroidas são diferentes. Então existe classificação para hemorroida. Uma mais simples, que é fácil até das pessoas perceberem, tem hemorroidas que ficam sempre para dentro, que nós chamamos de internas, e as que já nascem para fora. Então existe uma divisão. Então, isso já diferencia muito o tratamento, o que pode ser feito. Então, essa já é uma divisão. E, além disso, nós classificamos também as hemorroidas internas de acordo com a sua graduação. Então, a classificação mais clássica, ela começa no grau 1 e vai até o grau 4. Então, isso a gente já consegue ter ideia. O que seria um grau 1? A hemorroida grau 1, ela é aquela hemorroida que só sangra. Então, basicamente, a pessoa pode ter algum incômodo, algum desconforto, mas ela tem sangramento, geralmente após a evacuação. A grau 2, normalmente a pessoa já percebe um papinho logo depois de evacuar, fica ali uma bolinha, mas aquilo recolhe naturalmente, você não tem que fazer nada. Grau 3, aquela bolinha precisa ser colocada para dentro. E a grau 4 é quando está sempre para fora. Mesmo que a pessoa tente colocar, ela já não entra. Então, fica sempre para fora. Esse é o grau mais avançado. Mais avançado e mais grave, digamos assim, do problema. Doutora, quais seriam então os primeiros sintomas de um paciente que tenha hemorroidas? Pronto, normalmente o primeiro sintoma é esse da hemorroida 1, que é o sangramento, não é? Claro que nem sempre é assim. Algumas pessoas sangram e outras não. Pode acontecer da pessoa ter, às vezes, um comichão, ter um desconforto. Naquela região? Naquela região anal. E não saber exatamente o que é. E, às vezes, por dentro, já tem ali uma hemorroida que está já mais inflamada, um pouco maior, e aquilo já é causa desse primeiro sintoma. Então, o comichão, esse incômodo, na hora de evacuar alguma ardência, normalmente não inicia com uma dor muito forte. As pessoas associam muito hemorroidas como se fosse uma coisa que doesse, a coisa que mais dói na região. E não é assim. E não é. Geralmente ela vai doer nos estágios finais, quando aquilo já está muito grande, ou quando acontece uma complicação, que nós chamamos de trombose hemorroidária. E aí sim, é uma coisa diferente, é como se rompesse do dia para a noite e fica uma bolinha para fora. Mas a hemorroida natural, que começa pequenina e vai crescendo, crescendo, isso normalmente não causa muita dor. É um incômodo e aquilo começa, é muito lenta a progressão. Ou seja, nunca é normal, nem podemos descurar um sangramento no ato de defecar, não é isso, doutora? Esse é um problema, porque às vezes a pessoa já sabe que tem o problema e diz assim, eu tenho hemorroidas, então esse sangramento que eu tive é da hemorroida. E às vezes não é. E esse é o maior perigo, porque pode ser uma coisa muito mais grave, como um cancro coloretal. E aí, isso já aconteceu. O paciente chegar a mim, vem tratar das hemorroidas, porque acha que é a hemorroida que sangra, e na verdade, quando vamos fazer o exame, tem lá acima um cancro.
E o exame que se faz, doutora, é uma colonoscopia? Normalmente, para ver os cancros coloretais, tem que se fazer a colonoscopia. Mas, às vezes, na própria consulta médica, quando a gente faz o exame físico, e se o cancro for muito baixinho, próximo no reto, às vezes, no próprio toque, conseguimos sentir, no próprio exame, já dá para perceber que tem algo que não é uma hemorroida. O próprio médico já consegue diferenciar aquilo e já tomar uma providência. Claro. Não é? Doutora, e quais são, o que é que causa as hemorroidas? Pronto, a verdade é que a principal causa tem a ver com a genética, tá? A herança então, assim, genética existe então tem uma peso. herança genética no desenvolvimento de hemorroidas. Por quê? Claro que você pode ter a herança genética, mas não fazer por onde aquilo se desenvolver muito rápido. Então, tem questões como o fato de evacuar com muito esforço, fazer muita força na hora de evacuar, ter as fezes muito endurecidas, problemas intestinais podem levar a uma piora de uma hemorroida. Como eu falei, ter as hemorroidas às vezes nem é um problema. Às vezes o problema da pessoa é intestinal e o fato dela ter um intestino muito difícil, muito preso... É que despoleta a hemorroida. Aquele problema. E se calhar se ela tivesse um intestino bom, ela não teria sangramento, aquilo não teria forçado ao longo dos anos para causar, de fato, uma doença hemorroidária. Então, mas existem esses fatores que nós conseguimos melhorar, que é o nosso intestino. Então, não fazer muita força, ingerir bastante fibra, beber muita água, para que ele funcione melhor. Esse é um fator importante. A obesidade, tudo aquilo que aumenta a pressão intraabdominal, aumenta a pressão nessas veias, né? São vasos sanguíneos e fazem com que eles aumentem de tamanho também. A gordura visceral é também é prejudicial. Tem a questão das gestantes, não é? Durante a gestação é frequente. Na gestação existem algumas situações específicas que são tanto a questão hormonal, a questão da obstipação na gestação, pela questão de suplementos de ferro, coisas que acontecem durante a gestação, e às vezes uma gestante pode ficar obstipada e piorar umas hemorroides, ou no finalzinho da gestação, com o peso mesmo, né, da barriga, com o bebê ali a pressionar, que às vezes aquilo aumenta. Mas, geralmente, a questão da gestação, aquilo melhora. Tá? Porque é uma situação, aquilo vai passar. Depois que o bebê nasce, geralmente aquelas hemorroidas regridem. O que pode ficar, que é muito frequente, as mulheres dizerem, às vezes é um excessozinho de pele, em função daquilo ter pressionado por muito tempo, e aí fica uma dobrinha. Aquilo nem parto, é uma... doutora, pode agravar alguma situação? Pode agravar. Não que o parto seja algo que vai desenvolver a hemorroida, que muitas pessoas dizem, tive parto normal e agora falando do parto vaginal, obviamente. Tive hemorroidas. A verdade é que a pessoa que já tem hemorroida, na hora do esforço, obviamente, pode ter ali algum trombo, pode causar algum desconforto, sim. E normalmente fica aquela pelezinha, é isso que acaba acontecendo pós-parto. E normalmente depois a mulher fica bem, ela às vezes só se queixa mesmo dessa pelezinha. Doutora, falou na herança genética há pouco, estamos a falar de que percentagem dos casos é que realmente é um pai ou uma mãe Nem que sempre tem? é hereditário, então existe uma coisa que é hereditariedade, então aquilo que eu herdei. Existe também isso nas hemorroidas, mas nem é tanto, é muito mais genético, é a própria genética. Nem sempre o pai ou a mãe vai ter hemorroides, mas também acontece. Tá? Existem famílias todas que podem ter essa propensão e são famílias que têm que se cuidar mais, têm que ter mais cuidado com a sua alimentação, com certos cuidados para de fato não desenvolver. Não desenvolver na idade adulta. Doutora, porquê é que esta patologia é mais comum nas pessoas mais velhas? Então, porque o que acontece? Nós temos lá os vasos e com o passar da idade, tudo, na verdade, tem uma certa flacidez, não é? E um dos problemas da hemorroida não é só o fato dela, do tamanho, é porque ela sai do sítio. E com o passar da idade, nós perdemos aquele tecido que é mais forte e aquilo desce. Então, às vezes você tinha uma hemorroida que nem era tão grande, mas estava ali certinha, com o passar da idade, aquilo vai descendo. E também tem a ver com os nossos hábitos, não é? A pessoa passa anos e anos com esforço na hora da evacuação.
Isso é progressivo, mas demora um tempo. Então, o problema vai aparecer depois de 20 anos, depois de 30 anos. E também, se calhar, levar uma vida a comer pouca fibra, a hidratar-se pouco, não é? E acaba por acumular. Doutora, consoante os tipos de hemorroidas, que tratamentos é que estão à disposição deste problema? Hoje a gente tem muitas opções, tá? A verdade é que às vezes as pessoas se assustam e nem procuram ajuda porque elas têm medo da cirurgia, né? Toda a gente tem medo da cirurgia. Pela cirurgia em si ou pelo pós-operatório? Eu acho que é do pós-operatório, não é? Que é tão famoso como sendo uma coisa que doa muito, que tenha essa situação. Então as pessoas têm medo, é normal. E às vezes até não procuram ajuda porque acham que o médico já vai indicar a cirurgia. E não é assim, não é o primeiro passo. E nem sempre é assim, nem sempre é assim. E nós temos outras opções para tratá-las que não são cirurgia, tá? Então, normalmente, numa hemorroida que ela é interna e às vezes tem sangramento, já traz desconforto, existe um dos procedimentos que é muito realizado, que se chama laqueação elástica. É uma coisa feita no consultório, sem anestesia. É um elásticozinho bem pequenino, igual aqueles de dentista. Coloca-se assim por dentro, suga-se a hemorroida e vai estrangular, como se fosse na base, para que aquela veia, aquele vaso, vai secar. Aí você fala, mas isso dói? Não, porque existe no nosso canal anal uma linha que separa a nossa sensibilidade de dor. Então, tudo que nós fazemos acima dessa linha não dói. Tá? Então, é de fato, as pessoas até acham que vai doer, mas realmente não dói. É feito no consultório, a pessoa vai para casa. No próprio dia, na própria hora? Normalmente, é como se fosse uma consulta. Sai caminhando e passa ali passam alguns dias, 5 a 7 dias, aquele elástico cai. Por si, cai nas fezes e aquilo seca. Só que esse tratamento não é possível em todos os casos. Claro. É mais nos casos iniciais. Não é? Se calhar então, do tipo 1, não é? Se a senhora falou há pouco. Às vezes até do tipo 3, tá? Depende muito do tamanho da hemorroida. Ela pode até sair para fora e voltar. E aí, quando ela volta, se ela tiver um tamanho suficiente para acoplar nesse aparelho que nós temos, é possível fazer a laqueação. E é muito efetivo, resolve mesmo o problema. O importante é também não deixar progredir, às vezes, para outras... As pessoas deixam isso para a última hora, quando já não aguentam mais, aí procuram e querem uma solução milagrosa e mágica, e às vezes já não tem, não é? Agora, mesmo nos casos que essa situação não é possível, existe já hoje vários procedimentos. Né? Então, quais são eles? Então, às vezes são procedimentos já cirúrgicos. Vou falar dos principais hoje, em termos de graduação. Por exemplo, se a hemorroida já é um bocadinho maior, também é interna, é possível fazer a cirurgia com laser. O laser resolve muito bem e tem um pós-operatório que nem se compara. Em termos de dor, muito menos, o tempo de recuperação é muito rápido, tá? E a pessoa logo já volta às suas atividades. E esse laser quase que queima aquele tecido, é isso? Ele seca, porque imagina que tem ali uma veia, nós entramos por dentro do canal e disparamos o laser até que a veia, de fato, murche. E aí ela fica sequinha. E aquilo resolve. Tá? Agora, também, o laser não é indicado para todos os casos. Claro, cada caso é um caso. Quando aquilo já desceu demais, a estrutura toda daquela veia já está completamente transformada, às vezes não vale a pena só secar. Aquilo tem que ser reposicionado. Tá? Então, aí existem outras técnicas. Né? Uma outra técnica que existe, que faz essa situação de secar e, ao mesmo tempo, reposiciona, nós usamos um aparelho que tem um Doppler. Ele entra com o Doppler no próprio aparelho e identifica o fluxo que faz aquela veia ficar maior. E com essa identificação fechamos o fluxo e a veia murcha. Porque já não recebe não recebe o fluxo, fecha-se ela lá em cima. Então não precisa cortar toda a hemorroida, simplesmente fecha e depois o excesso, que se ela estiver muito baixa, que se ela estiver não posicionada corretamente, nós fazemos uns pontinhos para reposicionar. Tudo feito por dentro. Então, não ficam feridas por fora. E essas feridas externas é que doem muito. Não é? As feridas na região é que causam muita dor.
E que outras opções, doutora, a nível de cirurgia? Cirurgia. Então, nós falamos do laser, do Doppler, e a outra possibilidade é que, às vezes, isso é uma situação mais específica. Os doentes, às vezes, têm não só a hemorroida que desce, mas toda a mucosa em volta desce também. E isso leva a uma coisa que nós chamamos de prolapso mucoso. Então, a mucosa toda desce junto com a hemorroida. E isso, às vezes, precisa de um reposicionamento maior. E existe um aparelho, que ele é uma maquinazinha, como se fosse um agrafador, que nós colocamos por dentro e reposiciona. E aquilo fica no sítio correto, tá? Então, essa é uma opção e também traz muito menos dor, tá? A recuperação também já é um bocado maior do que um laser, do que esse Doppler, mas em alguns casos é preciso fazer isso. E a última técnica, que é mais tradicional, não é, doutora? Infelizmente, tem alguns casos que é preciso essa ainda hoje, né? Porque a pessoa deixa numa situação tão avançada que às vezes é melhor remover as hemorroidas, né? Portanto, isso é mesmo uma cirurgia que exige corte, que exige pontos. Um corte. A diferença é que ao invés de simplesmente secar as hemorroidas, nós vamos removê-las. Então, se remove completamente e liga-se lá acima no vasozinho, mas fica uma ferida. Essa ferida é que traz a dor, e que demora para cicatrizar e traz um pós-operatório prolongado e Estamos a falar de que tipo de pós-operatório, doutora? Quantos dias? Que cuidados é que se tem que ter? O pós-operatório da cirurgia tradicional é no mínimo 30 dias. Tá? Esse é um tempo normal para uma pessoa se recuperar dessa cirurgia. Agora, é muito importante que a pessoa avalie o seu funcionamento intestinal, isso é fundamental, porque às vezes a pessoa tem um intestino muito ruim, opera e vai sofrer muito mais, porque vai fazer muito mais força, e aquilo tudo está operado, é uma ferida que tem que cicatrizar, e aí sangra muito mais, tem um sofrimento muito maior. Então, é importante que isso seja avaliado antes da cirurgia. Então, uma pessoa que está proposta para ser operada, ela já tem que estar com o seu intestino bom. Ou seja, fazer uma preparação prévia. Preparação prévia, exatamente. Esse é o ideal. A nível alimentar, não é? Alimentar. Existem alguns alimentos que são irritativos, têm que ser removidos. Tais como? Tais como os pimentos, alguns condimentos também, vários condimentos, enlatados, que têm alguns conservantes que irritam. Então, existe uma série de alimentos que a gente precisa retirar. A verdade, isso eu já retiro em todos os meus doentes, isso sempre. Quem tem hemorroides e quem sofre disso tem que tirar esse tipo de alimento, porque pode desencadear uma crise. Claro. Doutora, esse método mais tradicional, que é a cirurgia mais comum, é comum também em pessoas mais jovens? Ou estamos a falar mesmo é comum. Da terceira idade? Não é só terceira idade, não. É comum. Foi o que eu falei, às vezes a pessoa tem uma genética tão forte que pode desenvolver pessoas de 20 anos, pessoas de 30 anos, e pode sim. As hemorroidas são comuns na idade infantil, não? Não, crianças já não. É raríssimo tem que ter algum distúrbio, algum problema. E esse tipo de hemorroida começa mesmo a partir da idade adulta. Da idade adulta. Doutora, feita a cirurgia ou qualquer outro dos métodos, há risco de reincidência? Infelizmente. Tem a questão da genética, como eu falei, não é? E também dessa mudança dos hábitos. Isso eu acho que é fundamental. Depois que uma pessoa opera, ela não pode acreditar que operou e está tudo resolvido. E ela continua a fazer aquilo que fazia antes. Por exemplo, tem um esforço na evacuação, se ela continuar, aquilo vai se desenvolver novamente. Então, precisa haver uma mudança alimentar, uma mudança de estilo de vida para que aquilo não volte. Mesmo assim, pode voltar? Pode. Mas a verdade é que os casos que voltam, geralmente é porque a pessoa não teve esses cuidados. Essa mudança de hábitos. Ou porque tem mesmo uma genética muito favorável. Aí tem que se fazer uma prevenção e um controle para não deixar chegar também numa cirurgia. Porque se a pessoa está atenta, ela já procura o seu médico ao menor sinal.
E aí se faz o quê? Aquele elásticozinho, se faz algum outro tratamento e aquilo já regride. E é possível regredir só através de medicamentos, doutora? Não. Não. O medicamento, na verdade, as pomadas que as pessoas usam tanto, elas ajudam numa situação de crise. Então, se no caso ela está muito inflamada, a pessoa está numa crise aguda, ela ajuda. Tá? Ela ajuda a desinflamar, mas ela não vai recolher uma hemorroida que já está ali, que já existe. Isso ela não faz. Tá? Ok, só atenua os sintomas, ela atenua não é? uma crise. Tanto que o ideal é que as pessoas usem aquilo durante um período, 7 dias, 5 dias. E tem pessoas que usam pomadas por anos. E isso não é correto. Claro, há que tratar o problema de só raiz, aquilo, não é? exato, De exato. raiz. Doutora, existe alguma relação entre as hemorroidas e cancro naquela região? Não, tá? Não existe. Porque existe um bocadinho este mito, não é? Existe. Uma hemorroida nunca vai se transformar num cancro. A questão é aquilo que nós falamos antes. Uma pessoa que tem cancro, pela idade, porque iria ter, e tem hemorroida também, porque hemorroida é muito frequente, achar que aquele sintoma que é do cancro é dos hemorroidas. Tá? Mas uma coisa não veio da outra, não é? Uma pessoa pode conviver com a sua hemorroida que ela não vai se transformar num cancro, isso não. Muito bem. Doutora, falando de outros problemas a nível dessa região, quais são os principais? Tem um dos problemas que, na verdade, as pessoas até confundem muito com hemorroides, né? E que dói muito, que é a fissura anal. Tá? A fissura anal, ela é um cortezinho. Aí, às vezes, acontece depois de um esforço para evacuar, ou uma diarreia, alguma situação assim, fica um cortezinho. E dói, e sangra, né? E, às vezes, como aquilo não cicatriza, começa a formar um papinho também. Aí, a pessoa tem certeza que tem hemorroides, não é? E ela começa a passar pomadas, aquilo não resolve, mas ela acha que tem hemorroides. E, na verdade, não tem. É? E isso acaba que a pessoa usa muitas pomadas, tenta tratamentos por uma hemorroida que ela nunca teve. Não é? Então, por isso que é importante passar mesmo no médico para avaliar, porque existe um tratamento específico para fissura anal. Tá? Esse cortezinho, geralmente ele não cicatriza por causa da musculatura, que fica muito rígida. Então, é completamente diferente das hemorroidas. E completamente diferente também o tratamento, não é? O tratamento é completamente diferente, só que os sintomas são parecidos. São parecidos, daí haver essa confusão. Qual é, então, a especialidade que a pessoa deve procurar quando tem um problema destes, doutora? Só assim, para esclarecer lá para casa. Pronto, primeiro ela pode procurar o seu médico de família, que vai poder orientar. Normalmente, se for um caso inicial, pode procurar um gastroenterologista, também vão avaliar e conseguir fazer o diagnóstico. E se já for um caso maior, para um cirurgião. Um cirurgião. Muito bem, Exatamente. Era isso. Já continuamos a nossa conversa. Doutora, muito obrigada. Seguimos para um curto intervalo. Na segunda parte, continuamos com a doutora Milena Liorsi para responder a todas as suas questões sobre hemorroidas e doenças do cólon, reto e ânus. Para entrar em direto, já sabe, pode e deve ligar a partir deste momento para o número de telefone 22 508 3297 ou então escreva-nos um e-mail para consultório@portocanal.pt. Fique desse lado. Até já.